E aí galera, beleza? Estamos começando mais uma aula da monitoria, programa de monitoria do UGB, da disciplina Nutrição Dietética do Adulto e do Idoso. Eu sou o Leonan, bora para a aula. Hoje na nossa aula nós vamos estar estudando sobre o ferro. Vamos estar falando sobre, vamos fazer um pouco de introdução, falar um pouco das diferenças, das características, o que é o ferro e tal. E espero estar agregando vocês e estar ajudando um pouco mais no aprendizado de todos vocês. Beleza, vamos lá. O ferro, ele é um mineral essencial, ou seja, nós precisamos da ingestão dele. E ele participa de vários processos metabólicos, né, como o transporte de oxigênio, né, na síntese de células vermelhas, no metabolismo oxidativo, no crescimento celular. E ele se divide tanto na forma orgânica quanto na forma inorgânica. Geralmente, de 3,5 a 5,5 de gramas de um indivíduo adulto pertence ao ferro. Por exemplo, se a pessoa pesa 70 quilos de um indivíduo adulto, 3,5 a 4,5 gramas desse indivíduo será de ferro. Para vocês verem o quanto o ferro ele é essencial, que tipo assim, por mais que pareça pouco em vista do peso total, olha o tanto que ele, sendo um mineral essencial, é importante assim, né, para o nosso corpo, para nós. E dos valores que eu falei, de 3,5 a 4,5 gramas, 70% desse são considerados ferros funcionais, né? Porque eles desempenham funções fisiológicas, como, por exemplo, os órgãos que constituem hemoglobina, por exemplo. Já os outros 30% restantes, eles constituem o ferro de armazenamento, ele é mais um inorgânico, que ele ocorre na forma de ferritina, hemosiderina, que são tipo uma forma de armazenamento do ferro. Beleza, fiz uma breve introdução sobre o ferro e agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças, né, reais do ferro M e do não M. Na verdade, tem diferenças e coisas em comum, porque os dois são fornecidos pela dieta, o ferro M e o não M. No entanto, o M está presente em alimentos de origem animal, por exemplo, carne bovina, fígado, no caso, né, frango, peixe. E o não M, além de ser ofertado pela carne vermelha, carne vermelha, se eu não me engano, é a carne mais completa, assim, em questão de ferro, de oferta a ferro, porque ela oferta tanto em quantidades apresentáveis o M quanto o não M. O ferro não M, além de ser ofertado pela carne vermelha, como eu acabei de falar, ele também é encontrado nos cereais e em outros vegetais. Aqui eu deixei algumas fontes, por exemplo, para vocês terem uma ideia, sobre fontes de ferro M. Como exemplo, tem as carnes e os frutos do mar. E de não M, eu coloquei o feijão, as hortaliças, para vocês poderem ter uma ideia de onde vocês possam, né, estar encontrando essas fontes alimentares. Absorção. A absorção do ferro M, como ele é solúvel nas condições do intestino delgado, ele é facilmente absorvido, né, pela mucosa intestinal, ou seja, ele passa mais facilmente, ele é absorvido pelos enterócitos e sem a presença de fatores químicos ou alimentares. E sendo por essa razão ele é mais altamente absorvido, só que tem um atento a se fazer aí. Por quê? Ele tem uma taxa de absorção, geralmente em adultos, que não têm necessidade, menor do que aqueles que necessitam, que é o que nós viemos falando nas aulas anteriores sobre a biodisponibilidade. O que o corpo necessita é o que ele vai direcionar aquele nutriente. Então, se você ingere o ferro
e você não tenha tanta necessidade assim, porque você já tem uma reserva, um estoque já formado, a absorção do ferro M é menor, geralmente de 15%. E ela aumenta para mais uns 35% por quando você tem uma necessidade de uma absorção maior. E o que dá essa necessidade maior? Por exemplo, a pessoa que sofreu alguma hemorragia, teve um sangramento, mulheres em época de menstruação que sofrem de mioma, que sangram bastante. Essas pessoas vão ter uma taxa de absorção de ferro maior pela necessidade maior por estar extravasando mais sangue, liberando mais sangue, assim, por qualquer motivo que seja. Não liberando a palavra mais correta, mas como eu disse, vai estar uma hemorragia, algum fator que dê isso uma consideração maior. Já o ferro não M, ele tem uma absorção menor e varia das funções. E o problema dele também é que ele necessita de outros fatores. Por exemplo, o caso da vitamina C, que ela aumenta, né, a absorção de ferro. A taxa de absorção da vitamina C é de 100%. Só que, por outro lado, os fitatos, né, que encontramos em cereais, em grãos, as fibras, né, os taninos, e o cálcio, eles dificultam a sua absorção. Mas por que isso acontece? A absorção é diminuída porque eles têm o mesmo sítio ativo, ou seja, eles competem por espaço. Então, se você está passando uma refeição, você está prescrevendo uma dieta que você colocou ferro, cálcio e outros fatores assim na mesma refeição, provavelmente um vai anular o outro, porque os mesmos competem por espaço, os mesmos competem por sítios ativos. E aqui uma imagem que ilustra o que eu acabei de falar. O ferro M, como ele é mais solúvel, ele consegue passar ser absorvido pelos enterócitos mais facilmente. Não precisa de um transportador ou de um facilitador como o ferro não M. Que essa imagem é perfeita e mostra os sítios de ligação, mostra que a atividade de todo o ferro. Aqui de uma forma bem ilustrada para vocês poderem ter uma ideia de como é. Agora falando um pouco sobre biodisponibilidade e taxa de absorção. A biodisponibilidade do ferro M é de 40% em carnes, peixes e aves, enquanto o ferro não M possui uma biodisponibilidade de 60% nesses mesmos alimentos e nos demais de 100%. A taxa de absorção do ferro M é de 23%, enquanto do M de não M de 8%, e da vitamina C 100%. Ficou um pouco confuso porque são muitos valores, são muitos dados, mas em breve a próxima aula vai ser só prática, só de cálculos. Eu vou estar mostrando como que é esse cálculo, como é a taxa de absorção, vamos estar fazendo isso na prática, não precisa se preocupar. Aqui eu botei os valores teóricos para vocês começarem a assimilar e ir associando uma coisa a outra para chegar na aula prática ficar mais fácil do entendimento. A deficiência ou a falta de ferro no sangue pode estar relacionada a má alimentação. Uma alimentação pobre em ferro ou a perda de grandes quantidades de sangue, como eu disse anteriormente, se você tiver uma hemorragia através de um grande fluxo durante uma menstruação, tudo isso vai prejudicar a sua deficiência de ferro. E além desses sete motivos, né, 7 possibilidades que a deficiência de ferro pode estar gerando, tem a anemia ferropriva, que ela é diretamente ligada à deficiência de ferro. E outras deficiências menos conhecidas, a anemia ferropriva já é mais conhecida assim, pela deficiência, é o cansaço, sono, dificuldade de aprendizado, queda de cabelo, pele pálida, falta de apetite e muitas outras alterações diretamente envolvidas na respiração. E como nós já falamos, o ferro ele é diretamente ligado
né, diretamente relacionado à síntese de hemoglobina, que faz o transporte de oxigênio pela corrente sanguínea. O conteúdo de ferro ele é muito extenso, ele é muito complexo porque envolve vários números. Hoje a aula vai ficar um pouco mais teórica, vai ficar um pouco mais, não digo difícil, mas vai precisar de um pouco de mais de atenção. Então eu vou parar a aula por aqui e em breve, na próxima aula, nós vamos estar trabalhando só a parte prática. Eu quero que isso fique bem claro, que eu separei a aula assim para não ficar muito extensa e uma dificuldade de aprendizado maior, porque não adianta também colocar todo o conteúdo numa aula só e vocês não pegarem. Então, ou não associar, ou tiver alguma dificuldade. Então, eu separei essa aula em duas partes. Na próxima aula, nós vamos estar trabalhando somente a parte prática, né, o cálculo de absorção. E na dúvida, chame o monitor. Siga o GB nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, e fique ligado, fique por dentro de tudo que tem acontecido na nossa faculdade. E aí tá meu telefone de contato, o meu e-mail. Muito obrigado pela atenção de vocês, um excelente estudo. Qualquer dúvida que tá as formas de vocês poderem se comunicar comigo, só mandar um zap, um e-mail que eu vou estar respondendo o mais breve possível. Valeu, bons estudos. Obrigado, essa foi mais uma aula da monitoria. Eu sou o Leonor e aqui estão os meus dados para contato. Qualquer dúvida pode me procurar.